Oi pessoal, meu nome é Alessandra Alves e hoje eu vou estar falando com vocês sobre um assunto pouco polêmico no mundo da musculação e do fitness, sobre esteroides anabolizantes. Eu nunca escondi de ninguém que eu fiz o uso por um bom tempo e cabe ressaltar os efeitos colaterais que eu tive. Não vou falar só do lado negativo porque eu tive um bom desenvolvimento muscular, que era o que eu buscava no momento. Porém, eu tive vários problemas estéticos, minha pele ficou ruim, eu tive queda de cabelo, minha voz alterou, alteração de humor também. Na mulher, o anabolizante traz um pouco mais de malefício do que para o homem, porque na maioria deles tem testosterona e isso muda muito o humor da mulher. Eu vou frisar aqui para vocês que hoje em dia no mercado tem muitas marcas de suplementos falsificados e é bom você estar pesquisando porque pode trazer malefício não só como anabolizante ou até pior, organicamente para vocês. Obrigada, viu? Ela que é estudante, Alessandra Alves, agradeço, né, se expor, enfim, para contar, e eu acho que vem para ajudar mesmo as pessoas. Só que tem um ponto-chave aí nessa questão, que até ela comentou que ela queria mais desempenho muscular, queria mais força, queria conseguir treinar mais, ter mais pique, que é o que todo mundo comenta. Só que gente, vamos pensar assim, vamos trazer agora para uma discussão nossa. Se a gente produz GH, todo mundo tem a sua produção de GH. Sim. Se você não tiver uma patologia ligada a essa produção, todo mundo tem a produção. O que a gente pode fazer então, doutor, que melhora a nossa produção natural, sem que a gente tenha que, enfim, expor o organismo e o corpo dessa forma para conseguir, né, esse tipo de benefício? Poxa, a gente já tem. E aí? Onde é que está o pulo do gato? Onde é que está o segredo? É uma cascata de hormônios, né? Exatamente. O GH, como você mesmo disse, Carol, nós mesmos o produzimos. Qualquer indivíduo produz, a não ser que não tenha nenhuma patologia. Ele, em sua maior parte, ele é produzido durante a noite, durante o sono. Ele é um hormônio que ele nos proporciona uma lipólise, que é a queima de gordura. Tá? Então, por isso aquela história de não comer antes de dormir, por quê? Você libera insulina, a insulina compete com o GH, você não tem uma atuação do GH à noite. Entendi. Então, e ele é produzido em sua maior quantidade no período da noite. Então, é um hormônio que nos traz benefício nessas questões. Tá. Emagrecimento, equilíbrio, metabolismo. Só que, por conta de estética, né? De vigorexia, né, que é o indivíduo que busca estética corporal, músculos, você tem uso inadvertido em doses altas, né, que a gente fala que é uso de substâncias exógenas, né, de forma exógena, que é de fora, que é para poder ter os resultados mais rápidos dessa substância. Tá aí uma pergunta, que é a produção, a nossa própria produção. Como é que eu faço de forma natural isso? Como é que a gente dá um up aí para esse GH natural? Melhorando a nossa qualidade do sono, melhorando a alimentação. Alguns alimentos, eles proporcionam uma produção melhor de GH. Jura? Exatamente. E devem ser consumidos antes de dormir? Não necessariamente. Você ter a rotina de se alimentar adequadamente. Que, por exemplo, que alimentos? Então, agora eu gostei, tá vendo, gente? Como sempre tem. A natureza é muito sábia, né? Exatamente. Ela faz de uma forma e nos dá ali como manter, sem a gente precisar usar isso aqui. Eu tenho o boro, né, que é um mineral, ele ajuda na produção de GH. A couve-flor, que é um excelente, né, ele é riquíssimo em minerais e também em proteína também. Ele também ajuda na produção de GH. Algumas frutas auxiliam na produção de GH. Mas o ponto primordial é o estresse, o cortisol, o estresse, você não dormir à noite, ansiedade, isso interfere diretamente na produção de GH. Então o indivíduo que ele é um pouco mais calmo, mais leve, ele tem uma produção melhor de GH. Que coisa! A gente consegue dosar esse GH? Sim, claro. É possível dosar? Sim. Somatomedina C, o IGF-1, né? A gente pede o IGF-1, que no exame laboratorial vai nos mostrar qual a quantidade de GH atuante. Tem dois tipos de exame, tem o GH, que tem pulsos, tá? E tem o IGF-1, por isso que muitas vezes o médico pede os dois exames, GH e IGF-1. O que é real é o IGF-1, tá? É esse que está agindo. Imagino que tem uma classificação de faixa etária. Sim, porque, claro. gente, aí voltamos também numa coisa importante. Não adianta o tempo passar. Então, eu, uma mulher de 36 anos, querer ter o GH de uma menina de 20. Sim. E assim sucessivamente, certo?
nisso que se dá o uso inadvertido da substância. Porque com o tempo é claro que vai diminuir a produção, é isso? Exatamente. Uma mulher de 35 que quer ter a mesma disposição e o corpinho de uma garota de 22. Então começa a utilizar a substância para ter aquela mesma resposta no exercício, a mesma resposta na alimentação. Porque tudo fica mais fácil. O adolescente, o jovem, ele tem uma resposta melhor aos estímulos. Isso se dá por conta dos hormônios, da testosterona produzida, né, de outros hormônios e também do GH. Entendi. Então todo mundo busca isso, o tempo vai passando, a idade vai chegando e todas as pessoas não querem envelhecer, elas querem se sentir cada vez mais jovens ou então não envelhecer. Aí vem o uso inadvertido dessas substâncias. Puxa vida. Dá para utilizar? Dá para utilizar, mas precisa de um acompanhamento, ver a necessidade de cada um. Tem algumas formas de utilização que são, hoje em dia, né? Nós temos o em gel, a testosterona em gel, bioidêntica, algumas apresentações que acabam facilitando o uso disso. Tá, esse aqui é de uso tópico, então é aquele, tipo gelzinho. É um creminho. É um creme. Aí a gente está falando também com o público, meninas, que eu me lembro muito bem, todas as vezes que ginecologistas vêm aqui e comentam que quem faz o uso deixa eu deixar aqui para os meninos mostrarem, da pílula anticoncepcional tem uma diminuição de testosterona. Então, até que ponto o médico acha que vale a pena melhorar essa condição e fazer aí uma testosterona bioidêntica? Exatamente. Repito, tem indicações clínicas, não dá é para todo sozinho. Indivíduo. Exatamente. Agora, a forma injetável, que a gente tem aqui alguns exemplos, os meninos vão mostrar, essa forma é mais complicada. É mais complicado. Isso precisa. O indivíduo com raquitismo, indivíduo com carência nutricional. Esse indivíduo tem que fazer uso da substância. Por exemplo, eu tenho alguns esteroides aqui que são de uso veterinário. Né? Eu trouxe para poder ilustrar aí, porque indivíduos usam isso daqui para ter melhor ganho de massa magra, de musculatura, hipertrofia. Então, ó, os veterinários, o veterinário. Meu Deus. Vamos colocar na tela, olha só que interessante. A gente falou aqui dos problemas que pode gerar uso indiscriminado. Aí a gente selecionou, então, numa tabela, os efeitos colaterais para a gente comparar nos homens e nas mulheres. Então, nas mulheres, diminuição dos seios, a gente pode ter aí um engrossamento da voz, um aumento de pelos pelo corpo, uma irregularidade menstrual e o crescimento do clitóris. Sim, porque eu tenho hipertrofia desse tecido. Por isso que aumenta o clitóris. Olha por isso. Conta do estímulo. Como aumenta o estímulo dessa região, aumenta a vascularização, então fica muito tempo, né, presente esse aumento de vascularização, esse estímulo nessa região, então essa estrutura acaba hipertrofiando. No caso de diminuição da mama, é por conta de uma lipodistrofia. A mulher, ela perde aquele tecido adiposo, exatamente, e fica pequenininho a mama. Então, isso acontece na mulher. O engrossamento da voz, a mesma coisa se dá por conta de hipertrofia da corda vocal. Olha isso. Que fica estimulando, fica falando, então vai hipertrofiando. Como hipertrofia também músculo, igual o depoimento daquela moça. É pro corpo inteiro, ele não fala assim, ó, então anabolizante vai lá, ó, e age só no abdômen, Sim. Age só Ele não é seletivo. Ele é seletivo quando você estimula. Assim como emagrecimento deve ser um todo do organismo, né? Exatamente. Vamos colocar agora a questão dos homens. Olha só que complicado, gente. Não entra nessa não, porque ó, é um caminho muito difícil, a volta é muito difícil. Na tela, então, os homens. Crescimento, então, dos seios, diminuição dos testículos. Já ouvi casos gravíssimos disso. Impotência sexual, diminuição da libido e diminuição da quantidade de espermatozoides. Sim, você vê que tá ali, diminuição dos seios na mulher e crescimento dos seios no homem. O que acontece? No homem eu tenho uma hipertrofia da glândula mamária, né? Que é a ginecomastia. Tá. Então aumenta a glândula mamária. Por isso fica aquele peitinho. Não é gordura. Não é gordura. É a glândula que aumenta. Exatamente. Diminuição do testículo por quê? Eu estou dando uma substância exógena, uma substância que nós não produzimos naturalmente, em grande quantidade. Então, se a testosterona é produzida no nosso testículo, tem um feedback negativo. Então, eu estou dando uma substância de fora, então o nosso corpo entende que não preciso produzir mais. Aí você diminui a produção, o testículo começa a diminuir de tamanho, porque aquela fabricazinha começa a parar de funcionar. E atrofia, né? E atrofia. Daí vem impotência sexual, diminuição na produção de espermatozoides também. Isso por conta do eixo, né? Hipotálamo, né? Hipófise, LH, FSH.